Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos, com alegria, vamos dar prosseguimento ao estudo do Salmo 23. E nós queremos apenas lembrá-lo o quanto é importante para o nosso trabalho que você se inscreva no canal, faça a sua inscrição, compartilhe com o maior número de conhecidos possíveis para fazer esta palavra conhecida. E se você já fez tudo isso, então deixa o seu joinha e, se desejar, faça o seu comentário, inclusive pedindo o assunto, o tema, o texto que você gostaria de estudarmos. Lembrando que de segunda a sexta nós estamos aqui no canal. Na sexta-feira, especificamente, trataremos acerca do assunto da Escola Bíblica Dominical. Dito estas coisas, partimos então para a leitura do Salmo 23. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Pois muito bem, lembrando a você que nós estamos tratando acerca do Salmo 23, que é o Salmo da perspectiva de uma ovelha. Davi escreve após provavelmente trabalhar muito tempo com ovelhas e se coloca no lugar de uma delas, então ele passa a olhar da ótica de uma ovelha. E essa ótica da ovelha é a partir das estações que são subsequentes, a primavera, o verão, o outono e, naturalmente, o inverno. E aí nós tratamos no primeiro encontro acerca de quem é o pastor, da ovelha ser levada até verdes pastos, deitar-se nos verdes pastos, beber da fonte. Mas agora nós temos uma proposta um pouquinho mais ousada, que é falar acerca do verão e do outono, meio que juntam os dois, porque por ser sequência, naturalmente, o clima é um pouco parecido, mas o tempo do verão, na perspectiva da ovelha, é um tempo de liberdade, é um tempo de armadilhas e também é um tempo de perigo. E é preciso entender isso, que a ovelha, ela precisava seguir o seu pastor. Aliás, a ovelha ainda precisa seguir o seu pastor, porque uma ovelha sem pastor é uma presa muito fácil para os lobos. E o pastor, então, ele estava conduzindo essa ovelha até o topo das mesas, né? No inglês, nos Estados Unidos, existem lugares onde se pastoreiam e esses lugares, esses topos, esses lugares altos, onde se encontra a última pastagem já no fim do verão, no início do outono, eles chamam de table, de mesa, e é isso, preparar uma mesa diante dos adversários tem um custo, e o custo é a travessia dos vales. E veja que interessante, não dá para ir direto do ponto A até a mesa lá no ponto B, tem que passar pelos vales. E isso nos lembra que os obstáculos, eles são necessários, até para conhecermos a nossa força, para sabermos o quanto nós conseguimos vencer na vida. E cada conquista na nossa história será, na verdade, um degrau que nós conquistaremos rumo à eternidade. Então, a ovelha, ela precisava ir até o vale, até porque no vale você vai encontrar as melhores fontes de água. É ali no vale onde ela vai ter, porque o verão é seca, os vades, que são aqueles córregos de água que desciam das montanhas lá no início da primavera, eles estão secos, eles já não têm mais. Você lembra de Elias, quando estava lá no ribeiro, onde Deus mandou ele beber da fonte do ribeiro e mandava corvos para que os corvos o sustentassem?
De repente nem os corvos vieram mais porque não tinha mais água. Esses vales são ribeiros temporários e eles secam. Então o pastor precisa ir para o vale onde tem a água que não seca nunca. Só que nós sabemos que o vale é um lugar perigoso. O vale é um lugar onde todos os animais vão, inclusive os predadores, os peçonhentos. Então é um local onde tem liberdade, onde tem a água, mas tem armadilhas, tem perigos também. Mas só quem já passou pelo deserto sabe o valor de uma chuva e de uma água fresca, né? Mas os vales também eles possuem as melhores pastagens. É ali que o pasto está mais verde porque tem a umidade, tem fartura. Lembrando que tem as armadilhas, como eu disse, as tempestades repentinas inundam os vales e podem levar inclusive as ovelhas embora. Ali tem avalanche, porque onde é um vale, existem morros, montanhas aos lados, e de vez em quando uma avalanche dessa acaba destruindo todas as coisas pela frente. No vale, como eu falei, existem os predadores e eles ficam à espreita. Eu me lembro da história de um pastor amigo meu que conta que ele estava caçando aí em alguma região e de repente ele viu abaixo do ponto alto onde eles estavam uma lagoa plácida, calma, isso era madrugada, querendo amanhecer. E o irmão dele disse, vamos descer porque lá embaixo os animais vão ao amanhecer descer para beber água e nós pegamos na emboscada. E quando ele está descendo, ele escutou um pio e o irmão dele disse, olha, mas sabiá não cria no inverno, coisa que o valha. Eles começaram parados a olhar em volta e havia uma cobra muito grande em pé, emboscada para picá-los logo à frente, pouco mais de 2 metros de distância, exatamente esperando na emboscada que ela pudesse pegar. E é isso, os predadores vão fazer isso. O inimigo das nossas almas irá fazer isso também se ele puder. Por isso é importante ter cuidado com os predadores. Mas a ovelha tem perna curta e não esqueça, o problema dela ao descer os vales são as quedas, ela pode quebrar a perna. Para isso também o pastor tem o cajado, né? A vara e o cajado. O cajado é para puxar essa ovelha depois para cima, para levá-la no colo se for necessário. Mas quando falo de vara e de cajado, é importante que a gente lembre que a vara tem uma diferença da vara e do cajado, porque a vara é como se fosse o revólver do pastor. É o instrumento de defesa. Ele vai atacar as feras que enfim, vierem contra o rebanho. Ele vai, se um lobo camuflado vier entre o ovelha, ele vai bater na cabeça desse lobo para despertá-lo e mostrar que esse aqui é o lobo, e aí abatê-lo, enfim. E o cajado não, o cajado geralmente é uma vara com a ponta curva, que o pastor usa para pegar os filhotes que estão sendo prensados no meio da caminhada para trazê-lo para perto de si, a ovelha quebrada, a ovelha caída, a ovelha que está no penhasco, que está travada, então ele usa para puxar. E é interessante quando ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, me lembra muito da versão Reina Valera, a versão espanhola, ele diz, a um que anda em vale de sombra de morte, eu não temerei mal alguno, porque tu estás comigo, e aí é tudo igual. Mas aí esse verso 4, na versão da língua portuguesa, diz, tua vara e teu cajado me consolam. Me consolar é tipo, tadinho, tá passando mal, ai, tadinho, que dor, né? Isso na língua portuguesa, porque no espanhol, a versão Reina Valera diz, tu vara e teu cajado me infundirão aliento. E infundir aliento é me convencer que eu ainda tenho forças. E isso é fantástico, porque a ovelha ela sabia, olha, meu pastor tem vara e cajado, justiça e amor. E o nosso Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele é isso. Ele é justiça e é amor. Ele tem vara e tem cajado. É por isso que nós podemos ficar tão contentes estarmos debaixo dos cuidados do Senhor Jesus, porque Ele
de fato tem vara e cajado, tem justiça e amor. Às vezes alguns pastores, alguns líderes só têm justiça, são duros demais no seu julgamento, são apressados para condenar. Outros são apenas amor, amorosos demais, acoitam todo tipo de pecado e de pecadores e viram uma lambança. Não, tem que ter justiça e tem que ter amor. Tratar as coisas e as pessoas com amor e justiça fará com que nós sejamos justos, como o Senhor Jesus também o é conosco, né? Então, lembrando que essa vara na mão do pastor é para disciplinar, inclusive, ovelhas rebeldes, né? Mas ela também serve para contar as ovelhas, separar uma, para que o pastor saiba se estão as 100 ovelhas dentro do aprisco ou se apenas 99 e uma está perdido. Também a vara servia para abrir a lã das ovelhas e detectar as doenças parasitas que se colocavam lá. E isso é interessante. Dá uma olhadinha em casa depois aí o Salmo 139, o verso 23 e 24, e você vai ter uma referência sobre isso, né? Afinal de contas, por mais escondido que esteja o problema, uma hora ele vem à tona, porque a justiça de Deus ela está agindo no mundo. Mas o cajado, como eu disse, é fantástico. Ele serve para trazer a ovelha para intimidade com o pastor, para levar o cordeiro junto do pastor até a mãe. E tem dentro da cultura pastoril, tem um negócio interessante assim, quando o pastor colocava a ponta da vara na barriga da ovelha, ele estava empurrando ela, mostrando para ela a direção, para que lado ela devia seguir. Quando ele colocava o arco do cajado no pescoço, ele estava puxando a ovelha para fora de problemas. Mas quando ele simplesmente apoiava o seu cajado sobre o corpo da ovelha, ele estava mostrando que ele tinha intimidade com essa ovelha. Será que o Senhor Jesus não faz isso comigo e contigo às vezes? Às vezes ele tem que bater com a ponta assim para dizer: ei, meu filho, não é por aqui, é por ali. Será que às vezes ele não precisa engatar no pescoço e a gente se sente meio sufocado na vida, mas ele está puxando-nos para perto dele? Pense aí, e quantas vezes você sentiu o cajado do bom pastor apoiado sobre você, dizendo: eu estou contigo, meu filho, eu cuido de você. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas aí ele está saindo do verão, né? É o fim do verão e ele está chegando na mesa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por que na presença dos meus adversários? Porque a mesa aonde estava sendo levado o rebanho também está sendo procurada por outros animais. Naturalmente, se está sendo procurado por outros animais, está sendo procurado por predadores, está sendo procurado por animais peçonhentos, porque é toda uma cadeia que um vai atrás do outro. E aí o pastor precisa ir lá limpar, preparar a mesa. Geralmente ele deixava o rebanho num aprisco já pronto e ia à frente para poder limpar a mesa, preparar a mesa. Preparas-me uma mesa. Quantas vezes você se sentiu sozinho na jornada da vida e disse: uau, parece que o pastor foi embora e me abandonou? Mas sabe que isso tem uma verdade? Às vezes não é que ele foi embora e te abandonou. Ele foi à sua frente preparar uma mesa. Ele está lá preparando algo melhor para nós. E ele está, inclusive, vendo os acidentes naturais que nos tirariam as forças definitivamente, de modo que nós não venceríamos. Ele está lá. Ele está limpando as fontes da água, os córregos, para que quando o rebanho chegasse pudesse dessedentar-se, pudesse beber a água fresca. O pastor faz isso. Inclusive, uma das coisas que o pastor faz quando chega nas mesas é extrair as ervas venenosas, porque você sabe, né? Você e eu somos ovelhas desse pasto do Senhor e nós, como diz o manezinho aqui, nós somos bem tanso, né? Às vezes nós comemos umas ervas venenosas achando que é coisa boa, né? Vem aí uns modismos, umas ideias novas e o evangelho é puro e simples. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo: me preocupo que se aparte tão rapidamente
da simplicidade de Cristo, que vindo até um anjo do céu aí transfigurado em anjo de luz, que na verdade é o diabo, se a parte da simplicidade vão atrás dessas bobagens. E aí o pastor ele vai lá e extrai estas ervas venenosas e inclusive ele identifica aí as tocas dos predadores, os locais de emboscadas. O pastor é maravilhoso, o pastor é fantástico. Nós vamos ficando por aqui, o nosso vídeo já está ficando muito longo, mas amanhã tem mais um pouquinho, falamos esse final aí do verão, início do outono, quando vem as moscas e tal, e vamos tratar sobre esse assunto, tá? Lembrando aí você que embaixo aí no link da descrição nós temos o link para que você possa fazer um curso de teologia, conhecer a palavra de Deus no conforto da sua casa por um preço menor do que um lanche mensal. Então você vai poder conhecer um pouco mais, aulas em PDF, também vídeos que acompanham. Eu sou inclusive um dos professores. Vai lá, corre lá, se inscreve, você vai gostar, eu recomendo. Ok? Fique com Deus, o nosso Deus ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Um forte abraço, eu te espero amanhã.